Olá, queridos alunos do 9º ano. Hoje nós vamos ver a escrita de conto social, que é a primeira atividade do segundo bloco para você fazer. Essa atividade está na página 36 e na página 37 do seu livro de língua portuguesa. Então, você leu o conto Por um Pé de Feijão, aqui nas páginas 24, 25 e 26, o autor é o Antônio Torres. Então, esse texto aqui, Por um Pé de Feijão, ele é um exemplo de conto social. Então, leia esse texto. Você já leu, mas leia novamente. Sei que você já fez as atividades de compreensão e interpretação desse texto. E agora, na página 36, você irá produzir o seu próprio conto social. Uma coisa importante, o conto social, ele não vai focar no individual de uma personagem, mas a personagem ou as personagens representam todo um grupo social que é desfavorecido de alguma forma ou que é discriminado, ok? Então, vou começar aqui a ler a proposta. Agora você vai escrever seu conto de viés social. Ele vai narrar uma situação vivenciada por uma criança que precisa trabalhar para ajudar financeiramente a família. O conto deve se passar em um cenário urbano, tem que ser na cidade. E, em meio à linguagem literária, vai denunciar a privação total ou parcial do direito da personagem principal à educação em virtude de sua condição de vida. Então, a personagem principal é uma criança, ela vive na cidade e ela é privada ou parcialmente ou totalmente do direito à educação em virtude da sua condição de vida. Então, dessa vez, você não fará com seus colegas, você fará sozinho, porque nós estamos em uma pandemia, ok? Por isso eu estou orientando-os. Aqui, o gênero, conto de viés social. Público, internautas em geral, pessoas interessadas em literatura contemporânea. Qual é o objetivo, dessa escrita de conto social? Entreter, emocionar, provocar reflexões e posicionamentos sobre os direitos da criança a partir do texto literário. Então, todo conto social, ele provoca uma reflexão e o seu deverá provocar reflexão sobre o direito da criança a partir do seu texto. Então, circulação e internet, tá? Eu irei fazer aí uma seleção dos melhores contos para poder publicá-los. E, assim, a minha ideia mesmo é poder fazer com que vocês se inscrevam em um concurso de redação, se tiver muito bom mesmo, ok? Planejamento e elaboração do texto. No conto de viés social, Por um Pé de Feijão, o menino tem sua infância determinada por um conjunto de fatores sociais e econômicos. E ele vive no campo e ajuda a família na plantação. Não se ressente de, às vezes, faltar à escola, embora goste de frequentá-la. O trabalho infantil em nosso país não é uma realidade apenas das zonas rurais. Dos 2,6 milhões de crianças e adolescentes que trabalham, 69% vivem em áreas urbanas. Leia a notícia a seguir. Então, a gente vê aqui, de acordo com esses dados aqui, que a maioria das crianças que necessitam trabalhar, crianças e adolescentes, elas vivem na área urbana e não na área rural. Então, vamos ler esse textinho. Brasil tem 2,6 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, diz estudo. O Brasil tem 2,6 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil,
Segundo o levantamento feito pela Fundação Abrinq, o Panorama Nacional da Infância e Adolescência é lançado nesta terça-feira, 21, pela organização sem fins lucrativos que promove a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A pesquisa ainda aponta um aumento de 8,5 mil crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho infantil e redução de 659 mil crianças e adolescentes na faixa de 10 a 17 anos na comparação entre os anos de 2014 e 2015, segundo dados da PNAD 2015. Essa informação aqui, ela saiu do G1, tá? 21 de março de 2017. 2. Reflita inicialmente sobre os seguintes pontos. A personagem será um menino ou uma menina? Qual é a idade que terá? Onde a personagem vive? Como é esse lugar? Você já sabe que ela terá que ser uma criança da cidade. Qual é a rotina da criança e de sua família? O que eles fazem? Sobrevivem de quê? Que trabalho ela realiza? Vende doces, engraxa sapatos, faz serviços domésticos, realiza entregas? Que denúncia implícita será veiculada? Para se inteirar do universo a ser retratado, você pode recorrer a reportagens e documentários sobre o tema. Olha só, é uma realidade no nosso Brasil o trabalho infantil. Então, você pode recorrer a reportagens, a documentários, ou até mesmo você recorrer a uma pessoa que tenha trabalhado na infância, que ela possa te contar o que ela passou e a partir daí você produzir o seu conto social, ok? Na terceira, aqui na página 37, determine o foco narrativo da história. O narrador será personagem? Qual é o narrador personagem? É aquele que vivencia a história, tá? E conta os fatos. Ele está dentro da história, o narrador personagem. Ele participa dos fatos. Ou seu conto será narrado em terceira pessoa, um narrador que está fora da história e apenas observa. Ou pode ser também aquele narrador onisciente, que ele observa e sabe o que se passa no pensamento das personagens. Quando ele narra o episódio, está temporalmente próximo ou distante do ocorrido? Olha só, a questão do tempo. É uma história que aconteceu no passado, você vai usar os verbos no passado, ou você vai utilizar os verbos no presente, tá? 4. Imagine a ação que vai envolver a personagem. Como no conto lido, essa ação não precisa ter um desfecho, mas deve estar ligada à sua condição de vida. Como ela se sente diante do trabalho e da impossibilidade de frequentar a escola regularmente? Como é que a criança se sente? Não podendo frequentar a escola regularmente ou não podendo mesmo frequentar de maneira alguma? Como é que a criança se sente? 5. Tenha em mente que o drama vivido não é específico daquela personagem. Aquela personagem representa um grupo social, ok? Mas representa o drama vivido por muitas crianças que vivem em condições semelhantes. Representa todo um grupo social desfavorecido. No final, pode haver um julgamento do narrador sobre a realidade mostrada, ou os fatos podem levar o leitor a tirar suas conclusões. É importante gerar empatia com a condição social da personagem e o problema vivido por ela. Ok? O que é empatia? Como é que você desperta a empatia? É você provocar o interesse no teu leitor de se sentir na pele dessa personagem. 7. Escreva um conto de propensão literária, tendo em vista uma cena de injustiça social. Faça isso. Vai ter que ter uma cena de injustiça social.
Faça isso levando em consideração os estudos previamente realizados. Linguagem do seu texto. Releia o período a seguir retirado do conto por um pé de feijão. Nossos braços seriam bastantes para bater todo aquele feijão. Separe as orações desse período composto por subordinação. Isso aqui essa atividade aqui está relacionada àquelas atividades do bloco 1 que eu passei para você. Então você vai fazer. 2. A oração subordinada presente nesse período está na forma desenvolvida ou reduzida? Como ela ficaria se estivesse na outra forma? Observe em seu conto social se você utilizou de forma adequada os períodos compostos por subordinação. Então, é critério avaliativo aqui você utilizar os períodos compostos por subordinação para construir o seu conto social. Avaliação e reescrita do texto. Você vai escrever, vai ler o que você escreveu, retirar os erros e reescrevê-lo. Faça uma avaliação de sua produção. Para isso, reúna-se. Você não vai se reunir com ninguém, tá? É você e Deus e alguém da sua família para lhe auxiliar ali. Nós, seres humanos, temos um grande defeito. Nós não conseguimos encontrar erro naquilo que nos pertence. Então, você escreva o seu texto e você peça para alguém da sua família ler esse texto. Veja se ela compreende o que está escrito ali. Se ela não compreender, é porque há alguma coisa de errado ali, ok? Então, você vai ter que refazer, reescrever, ajustar, para poder ficar um texto satisfatório. Elementos do conto social. Aí para fazer essa avaliação, para reescrever seu texto, você tem que fazer algumas perguntas. A personagem representa um grupo social desfavorecido? Você conseguiu fazer isso? Então, tá ok. A caracterização da personagem ou sua visão da realidade contribuem para que o leitor se afeiçoe a ela e se sensibilize por seu drama? Você consegue sensibilizar o teu leitor através da vida dessa personagem? Se você conseguiu fazer isso, tá ok. Então, peça para alguém da sua família ler. Veja se ela se sente sensibilizada, se ela se sente tocada com a história que você escreveu. O leitor percebe a denúncia feita? Olha só, o conto social ele faz uma denúncia. No caso, a sua denúncia, claro que você não vai denunciar de maneira explícita. Você vai fazer com que o leitor se sinta tocado pela situação da personagem e que ele reflita que aquilo não é certo. O leitor é levado a refletir sobre a realidade do grupo ao qual a criança pertence? Então peça para alguém ler. Será que essa pessoa tem a capacidade, conseguiu fazer uma reflexão? Você levou o seu leitor a fazer uma reflexão? Se você conseguiu isso, está ok. 2. Converse com seu colega sobre o que você observou no conto que ele produziu. Aí você vai conversar aí com o seu familiar, tá? Sobre o que ele observou no seu conto produzido para você poder fazer as devidas correções. E com base no retorno dele e com base naquilo que o seu leitor disser sobre o seu texto, você vai escrever a versão final do seu conto social. Certo? E a questão da circulação, se eu tiver um texto muito bom, eu vou te ajudar a participar de um concurso de literatura, um concurso literário, para ver se você ganha um dinheirinho com isso. Ok? Então aqui ficaram essas orientações que você possa segui-las e fazer um texto do jeitinho que eu estou pensando aqui na minha cabeça que você irá fazer. Ok? Tchau!